Sónia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esse Olá, Pedro foi assim... Sim. Foi um bocado exagerado. Estou a tentar ter pica. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast favorito. Sim. E este é o meu podcast favorito. Sim, também o meu. Sim. Ao longo dos últimos dias, temos andado aqui envolvidos com o Tour IVM Online, que entretanto já acabou. Já acabou, não é? já está. Fizemos 7 sessões e começamos por lançar nesse... Eu entrei já no tema desta semana. Sim, Okay? está bem. Shoot. Nós começamos por falar dos 5Ds do desenvolvimento pessoal. Yeah. 5Ds que nós acreditamos que, quando estão presentes, o desenvolvimento pessoal tende a ser mais interessante, do nosso ponto de vista. E mais eficaz. E mais eficaz. Não é? E falamos mais do ético, mais saudável. E hoje queríamos falar em específico de um desses 5Ds e ter uma conversa à volta disso. Pelo menos foi a proposta que eu te lancei. Por falar em coisas preferidas, Sim. se calhar é o dia preferido. O teu dia preferido? Não sei se é o meu dia preferido. Vamos só passar pelos 5 no instante. Sim. Assim, portanto, nós falamos do D de dinamismo, que propõe que o desenvolvimento pessoal é mais interessante quando ele é dinâmico, quando não fica só pela teoria. Não é? Falamos do D de desafio. A proposta de que, quando nos sentimos mental, físico e emocionalmente desafiados, normalmente isso dá-nos uma indicação de que há uma possibilidade de desenvolvimento pessoal. Yep. Falamos do D de diversão. E é esse que nós queremos explorar aqui um pouco mais, o que é que isso significa para nós. E depois falamos também do D de direção, em que nós, tal como fizemos no último episódio aqui do podcast, falamos em ativismo e em causas e em objetivos que podem estar presentes como uma direção para o desenvolvimento pessoal. É um dia muito ligado à intenção também. Né? E falamos do D de demonstração, da importância da ocorrência, da manifestação de um novo comportamento. De algum tipo de prova que estamos a... Alguma coisa diferente, porque é aí que o desenvolvimento pessoal, realmente, que o ciclo do desenvolvimento está completo. Não é? Sim. Então hoje eu queria falar contigo sobre o D de diversão. Diversão, porque é um D que nem sempre é fácil de entender. É um D que tem muitas conotações e se calhar podíamos explorar um bocadinho o que é isto de diversão na vida, o que é diversão em desenvolvimento pessoal, o que é diversão em parentalidade. E acho que a maior parte das pessoas gosta de se divertir ou tem uma ligação positiva com a diversão e também tem algumas ligações negativas com a diversão. Claro, e há muitas crenças à volta de quando é que nos podemos divertir e quando não nos podemos divertir. Né? Quando e até onde. E como. E com o quê. Né? Com quem. Com quem. A diversão tem essas... Sim. Onde é que isso começa? Porque há uma... Quando nós estamos a lidar com uma criancinha pequenina, né? As crianças nem sempre se estão a divertir. Né? Às vezes estão a chorar porque têm uma necessidade qualquer para preencher. E há momentos onde estão só a observar, não sei se podemos chamar isso uma diversão, ou estão envolvidas com alguma tarefa. Mas há momentos em que tu reparas mesmo que a criança está-se a divertir, está a rir, está a sorrir, está... Fiquei assim com uma imagem na cabeça agora que estavas a falar de crianças e crianças pequenas. Sabes que as crianças são assim pequenininhas e têm assim, mais de 6 meses, diria eu, entre 6 meses e 1 ano. E estão assim sentadinhos, imagina, estão sentados num carrinho, começam a olhar para as pessoas à volta. Sim. E não têm vergonha nenhuma de olhar as pessoas nos olhos, começam a sorrir, começam se calhar a interagir através da sua linguagem corporal e paraverbal com pessoas estranhas, né? Com pessoas que não conhecem. Isso é perfeitamente aceito. Estão ali a divertir-se, se calhar estão à espera com os pais de algum lado. E começam essa exploração do seu meio ambiente sem filtros e sem preconceitos em relação a isso não se faz. E rapidamente isso fica divertido. Não, e depois, estão-se a divertir. E depois, quando as crianças são um bocadinho mais velhas, começamos a dizer que não podes olhar assim para as pessoas. Não é? Então estão a olhar para as pessoas que estão a fazer alguma coisa que acham, se calhar, também engraçada e dizemos que não podes olhar. Portanto, parece-me bastante óbvio que essa
essas limitações à nossa diversão começa bastante cedo, mas não nascemos com ela. Assim, as primeiras limitações de que eu me lembro, assim, de forma mais organizada, vieram com a escola. Porque lembro-me que havia um momento para me divertir, que era o intervalo, não é? Era um momento onde eu me podia estar a divertir com os meus amigos, a jogar, a fazer o que é que seja. Só que existiam outros momentos, que eram os momentos em que as aulas estavam a acontecer, onde não só não era para divertir, como se isso ocorresse, tinha uma conotação negativa, que é se eu estou a divertir... Não estavas a levar as coisas a sério, estavas a desrespeitar... Logo não estou a aprender. Exato. Logo não estou a aprender. O que nós até sabemos que isso não faz muito sentido, porque quando nós estamos a divertir-nos, o nosso sistema está mais aberto, está mais disponível. Para a aprendizagem. Não é? Tem menos tensão, não é? Porque a diversão está muitas vezes associada a algum tipo de relaxamento mental, muscular, e podemos até aprender de uma forma mais fluida e natural. Só que acho que havia assim, pelo menos as experiências que eu tive com professores, estou-me a lembrar das várias professoras, porque foram todas mulheres, na escola primária. Nunca tiveste um professor homem? Na escola primária, não. Tive professores homens a partir do 5º ano. Até à 4ª classe não tinha tido nenhum homem como professor. E todas as professoras, sem exceção, cultivaram... Eu também andei num colégio onde usavam assim, algumas táticas de disciplina. Né? Por exemplo, batiam nos meninos com régua. Que era horrível. Eu tenho assim umas memórias traumáticas de ver outros meninos a levar com a régua. A minha mãe protegia-me e disse logo na escola que nem pensar em baterem. Só que havia outros meninos que, pelo contrário, os pais diziam bata-lhe para ele aprender. E aquilo era horrível. Eu tenho imagens que ficaram para sempre marcadas na minha cabeça de atos de bater e atos até quase de tortura, não é? Por exemplo... dizer à criança que se ela tirar a mão ou afastar a mão... Ou seja, era físico e psicológico. Sim, se ela tirar a mão no momento de apanhar com a régua, que vai apanhar a dobrar. Isso é uma tortura, uma coisa terrível que não... espero que quase não aconteça nos dias de hoje. Nós às vezes ouvimos relatos de que ainda há pessoas que recorrem a este tipo de maus tratos. Mas o que eu ia dizer é que me lembro de ter ficado desde cedo muito marcado em mim que se tu te estás a divertir, não estás a aprender. Se estás a divertir, não estás a fazer o que é suposto fazer quando estás aqui na escola. Pelo menos foi essa a visão que me foi passada muitas vezes. E isso depois, mais tarde, teve presente. Eu lembro depois quando andava na escola preparatória, lembro-me de ter tido problemas disciplinares porque estava na brincadeira. E claro que às vezes essa brincadeira podia ser literalmente perturbar uma aula e não estar a ligar nenhuma àquilo. Só que essa dissociação foi criada de uma forma tão vincada. Não é? Eu lembro quando andei na faculdade, onde nós, basicamente, enquanto alunos, éramos adultos, não havia assim muitos... A aprendizagem não era muito divertida, não havia muitos momentos de diversão. Consegues-te lembrar de algum? De quê? Da faculdade? Assim, de um momento de diversão. Assim, propositado? Propositado, onde estamos a procurar criar momentos de aprendizagem através de diversão. Não. Acho que nunca tive um professor, nos 5 anos de Faculdade de Economia, acho que nunca houve um professor a usar a diversão como uma estratégia de aprendizagem. Quando é muito curioso, não é? Porque hoje em dia há tanta investigação científica que indica isso, que a aprendizagem através da diversão é muito eficaz. É muito, muito eficaz, porque tudo aquilo que estavas a dizer também, não é? Do relaxamento, do estado de relaxamento, o nosso sistema está aberto para a aprendizagem. E ela acontece muito naturalmente no estado de diversão. Aliás, não é por nada como é que há muito estudo sobre as brincadeiras das crianças, que encaixam aqui naquilo que nós falámos também sobre diversão. Quando as crianças estão a brincar, é que estão a fazer enormes aprendizagens essenciais até para o funcionamento da nossa sociedade, não é? E depois ainda há essa ideia, principalmente quando as crianças começam a primeira classe, acho eu. Tu estavas a relatar
sobre a forma que se olha para o ambiente adequado para nós aprendermos, é essa ideia que continua a reinar. Sim. E acho que nós depois continuamos a alimentá-la, não é? Porque nós podemos dizer, sei lá, uma criança que já tem 7 ou 8 anos, não é? E que está muito a querer procurar a diversão, nós podemos dizer, tu já não és um bebé, não é? Está na hora de levar as coisas a sério. E começamos a instalar muito esta ideia, que depois chega anos mais tarde, por exemplo, no local de trabalho. Há muitas organizações onde é impensável tu estás a rir, estás-te a divertir, ou brincares, apresentares uma coisa divertida numa reunião, porque isto aqui são coisas sérias, não é? E eu já tive em muitos, quando estou a trabalhar dentro das empresas, já tive em muitas empresas onde simplesmente não há. Aliás, vais ficar rotulada de uma má profissional ou de uma pessoa que não está realmente a levar isto a sério. Quando utilizas a diversão, utilizas o humor, utilizas a descontração como um instrumento de trabalho, né? Ou um instrumento para criar aproximação às outras pessoas, ou um instrumento para passares uma ideia, de repente não há espaço para aquilo. E curiosamente, como tu sabes, no estilo de formação que eu utilizo, eu recorro muitas vezes ao humor. E isso não é acidental, é desenhado dessa forma porque a descontração permite ter muitos ganhos de aprendizagem, de relacionamento, não é? Como tu estavas a dizer. E depois é engraçado que em sítios onde as pessoas são muito, como é que se diz? Uptight, não é? Então, aqui não há espaço para a diversão. Ok, já chega. E depois, quando as pessoas estão expostas a um ambiente muito divertido, de repente dão por si a aprender, as pessoas chegam ao fim e dizem assim, nem acredito que passaram 2 dias, foi tão agradável, foi leve, não é? Aprendi, e fiquei mesmo com estes conteúdos, olha como eu me lembro disto e não sei o quê. Só que depois dizem, que sim, mas claro, aqui na empresa pronto, agora temos que voltar ao normal. Sim, sabes que há outro ambiente que eu tenho refletido sobre isso, nós trabalhamos com alguns atletas, não é, de alta competição. Tu mais na área de coaching e eu mais com o mindfulness. E as pessoas também acham que a mindfulness é assim uma coisa muito, muito séria. Sim. Mas a diversão permite-nos também sermos muito mindful. E uma coisa que tenho trabalhado muito com estes atletas é a diversão no campo, não é? Nomeadamente a questão de futebol. Mas porque levam aquilo muito a sério, porque para eles não é um jogo da bola quando eram miúdos, aquilo é a profissão e aquilo é muito, muito a sério, cria muita tensão. Certo. E limita várias coisas. E repara como tantas vezes atletas se meteram em problemas perante a opinião pública ou perante os adeptos, porque, por exemplo, estão a mostrar que se estão a divertir. Não é? Estão a rir, estão descontraídos, estão a... Por um lado dizemos que às vezes vemos um jogador a fazer isso e dizemos, parece um miúdo, tem a leveza, ainda tem a leveza. Né? Só que depois a seguir vamos punir essa mesma pessoa se não gerar o resultado que nós queremos. Sim, não é? sim. Mas cá entre nós, os resultados de cultivar essa diversão intencionalmente, não é? Uma diversão com direção, é muito, muito eficaz. É muito eficaz. Mas repara que era também, enquanto que quando estou no meio das empresas, eu percebo claramente isto, que há quase em algumas organizações, em muitas, há um código, não é, que foi passado inconscientemente de pessoa para pessoa, que, não é, até há uma expressão em português que é trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Há uma separação entre as duas coisas. Uma coisa é trabalhar e outra coisa é divertir-se. E não há espaço para diversão dentro do local de trabalho. Eu estava aqui a refletir sobre até que ponto é que dentro das famílias, onde nós muitas vezes dizemos eu quero divertir-me com os meus filhos, eu quero estar bem e divertido para os meus filhos, eu quero fazer coisas divertidas com os meus filhos. Só que depois também estabeleço uma ligação entre uma coisa é divertir-me, outra coisa é educar. Não é? Parece que há assim agora vamos ter uma conversa séria, não é? Agora quero que prestes atenção. Agora a mesa não é para te divertires, não é? Ou agora não há espaço para isso. E estava aqui a questionar-me sobre se na família também não acabamos por criar esta separação. Eu acho que sim, eu acho que é aí que começa. Não é? Por acaso estavas a dizer isso, estava-me a lembrar que eu quando escrevi o Educar com Mindfulness na adolescência, mudei um bocadinho as minhas intenções como mãe e dividi-as só em 3, e uma delas é divertir-me com os meus filhos, precisamente porque estava a sentir que
que era importante eu colocar isso como uma intenção, porque em muitas situações estava muito séria, estava a levar as coisas muito a sério, e não é assim que eu quero viver a minha vida, então não é assim que eu quero viver as minhas relações com os meus filhos também. E estava a pensar às vezes faço essa pergunta, como é que tu gostavas que os teus filhos que descrevessem? Imagina que estão a fazer um discurso na tua festa dos 80 anos. Como é que gostavas que eles te descrevessem? Comecei a refletir muito sobre essa pergunta. E uma das respostas foi mesmo essa, não, eu gostava que eles falassem de como eu era divertida e que nós nos divertíamos muito juntos, que isso acho que é uma parte fundamental na relação que eu quero criar com eles. Mas com o paradigma muito tradicional da parentalidade, isso só soa estranho, não é? Sim, até porque no paradigma tradicional essa diversão, sobretudo, porque nós, pelo menos eu não estou aqui a pensar na diversão de agora vou jogar à bola e rirmos um bocado. Também não estou a dizer isso. Estamos a falar de uma diversão que às vezes pode acontecer com coisas muito práticas. Aliás, eu estou-me a lembrar de uma situação que aconteceu ontem ou anteontem, nós estávamos todos à mesa e um dos nossos filhos que gosta assim de contar piadas e dizer assim umas coisas que são muito parvas, né? São muito parvas e que são engraçadas por causa disso, porque ele sabe usar a parvoíce no momento certo. E ele disse qualquer coisa e tu disseste assim, tu és tão parvo, e nós todos nos rimos, incluindo ele, rimos com muita leveza. Sim. E eu estava a pensar, num outro ambiente onde não há espaço para a diversão, tu, em lugar de fazeres aquele comentário, que foi um comentário com muito carinho, por isso é que toda a gente... Sim, tirado fora de contexto, sim, mas num outro ambiente, se calhar tu dirias só, tu és tão parvo, tipo, para com isso. E ainda por cima era a mesa do jantar. Sim, para com isso. Aqui não é lugar para dizer isso, ou não se brinca assim. Não brinca, ou olha a idade que tu tens, ou comporta-te, ou imagina, agora vais dizer isso a outras pessoas, sei lá, e de repente deixamos de ter o D de diversão e passamos a ter outro D, que é o D do drama, não é? Do drama, que está muitas vezes também associado ao D de dor, não é? Que há aqui um drama associado. E uma coisa que a mim me perturba às vezes um pouco como instrutor de desenvolvimento pessoal é ver que há algumas abordagens de desenvolvimento pessoal onde deliberadamente nós vamos atrás do drama porque temos ideias pré-concebidas que através da diversão a pessoa não chegamos lá. Não chegamos lá, não é? Não é através da diversão que a pessoa vai aprender a lidar com as grandes questões da sua vida ou que vai aprender mais sobre si. É através do drama, da catarse, não é? Porque isto é uma coisa muito séria. A vida é uma coisa muito séria. E, portanto, quando estamos a falar das coisas da vida, das nossas coisas, é momento para ficarmos obrigatoriamente sérios. O que não quer dizer que não possamos ficar sérios. Claro que sim. É uma das hipóteses. Mas a diversão é outra e elas às vezes podem se complementar. Por acaso há pouco, eu não sabia que íamos falar deste tema, mas fiz uma partilha nas stories do Instagram de uma frase que achei curiosa, que tem tudo a ver com isto também e que podemos talvez desenvolver. Que era qualquer coisa como, admite lá que às vezes dizes o que sentes através do amor. Sim. Não é? Porque o amor pode nos ajudar, porque para muitos de nós, analfabetos emocionais, é um belo desafio dizer aquilo que sentimos. E o humor pode nos ajudar também nesse caminho. É por isso que eu acho que eu gosto muito de stand-up comedy ativista também, não é? Porque acredito que podemos aprender imenso sobre racismo, desigualdade, discriminação, feminismo, machismo, sobre a vida através das partilhas humorísticas. Sendo que essas partilhas que estás a falar, imagino eu, é quando eu estou a utilizar o humor de uma forma que é... Para me esconder um bocadinho. Para me esconder um bocadinho. Mas estou aqui a pensar num outro tipo de humor que às vezes é utilizado e que é muito contraproducente do ponto de vista do desenvolvimento pessoal e das relações, que é o humor irónico, sarcástico, onde eu aproveito a ironia e o sarcasmo também para dizer coisas que não consigo comunicar de outra forma, só que normalmente isso acho que é um exercício que cada um de nós pode fazer, que é, quando eu utilizo ironia ou sarcasmo, quem nos está a ouvir, pensem agora num comentário irónico que poderiam fazer. Sim, é muito giro fazer isso. Não é? Pensem neste tipo de ironia ou de sarcasmo.
Quando nós fazemos isto, há tensão. Nós temos tensão. Há Certo. tensão no nosso corpo. Há tensão mental, há tensão... Quando alguém está a ser irónico ou sarcástico, na realidade não se está a divertir. Que é diferente de usar... humor. De usar humor. Sim. É diferente de verdadeiramente estar a criar um momento de diversão. Até porque a ironia e o sarcasmo são desenhadas para ferir, não é? Para magoar, sim. não para divertir. Não é? São Mas coisas diferentes. o que eu estava a pensar em relação a esta frase é a forma como nós, do outro lado, recebemos esse humor da pessoa. Porque às vezes as pessoas fazem humor sobre elas próprias. Sim. Não é? Por exemplo, o meu pai, que tem bastante peso a mais, né? Ele fala do seu peso sempre com humor. Ele diz, não, eu não sou gordo, eu encho bem a minha roupa. Ou, não, eu não tenho peso a mais, tenho altura a menos. Sim. Portanto, ele está sempre nessa brincadeira. Né? Mas pelo menos isso permite-nos falar sobre o tema de que ele precisa de emagrecer para a saúde dele, né? Mas, então, em que é que... Porque nós trouxemos aqui a diversão para este conjunto de 5 Ds dentro aqui de um contexto, não é? Que é um contexto de desenvolvimento pessoal. Né? E nós estamos a propor que quando a diversão está presente, o desenvolvimento pessoal tende a ser mais interessante. Sim. Não quer dizer que não possa haver desenvolvimento pessoal sem diversão. Claro que pode. Sim. Não é? Nós estávamos aqui era também a manifestar Uma possibilidade. uma possibilidade e uma preferência. E acho que é uma possibilidade que muitas vezes nem sequer é posta à disposição. Sim. Né? E que nos esquecemos muitas vezes por causa dessa programação que nós temos em relação ao que é a forma certa de aprendermos e da seriedade que levamos ao desenvolvimento pessoal e à aprendizagem. Sim, repara também muitas vezes no tipo de aprendizagem que é proposta por várias tradições e práticas religiosas, que é normalmente muito mais através do drama, da seriedade, do que propriamente do D da diversão. Isso também ajuda a criar esta ideia, não é? Sei lá, a maior parte das pessoas, quando se conecta com a ideia de Deus, sobretudo se for o Deus muito religioso, essa ideia não está associada à diversão. A não ser se fores para uma comunidade afrodescendente nos Estados Unidos, onde estão a cantar gospel e estão-se a divertir, não estão? Sim, aí o que é que sentes ali? Não é? Eu acho espetacular. Qual é que é aqui a nossa grande proposta de desenvolvimento pessoal? É que possamos cultivar este D de diversão. Mas eu queria também, talvez aqui com a nossa conversa, ajudar a abrir um bocadinho, a criar mais especificidade à volta desta palavra. Não? O que é diversão? Do que é que nós estamos a falar quando falamos em diversão? Estamos a falar de fazer piadas? Estamos a falar de rir à gargalhada? O que é diversão? Porque eu às vezes... acho que me estou a divertir, mesmo que não me esteja a rir. Não é? E estou-me a divertir, mesmo que não haja propriamente uma piada, mas há uma certa leveza. É isso. E quando há leveza, eu consigo mais facilmente falar sobre os assuntos. E vou dar assim um contexto onde eu percebo logo onde é que me estou a meter e se vai haver oportunidades de desenvolvimento pessoal, como eu considero mais interessante. Estamos num curso e, em algum momento, se fala sobre a morte. Ou se fala sobre o fim de relações românticas, ou se fala de dramas, no geral. Sim, ou se fala de dramas no geral, ou se fala do sofrimento que pode estar associado a agora separei-me e não posso estar com os meus filhos tantas vezes quanto quero, não é? Ou fui despedido e agora não tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Que são acontecimentos que, pela sua natureza, eles já são dramáticos. Certo, E já têm peso e geram sofrimento. Só que quando nós conseguimos falar com isso com alguma leveza, de repente descobrimos mais possibilidades, porque uma das dificuldades de entrar dentro do drama é que tu começas a ficar muito toldada por aquelas emoções, pelas emoções associadas ao sofrimento. E quando tu trazes alguma leveza, tu de repente consegues ver mais possibilidades. Por isso é que isso me interessa muito do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, porque sendo o coaching, a arte de ajudar pessoas a explorar caminhos, com leveza eu vejo mais caminhos. Yep. Né?
E quando retiro um bocadinho de pressão também vejo mais caminhos. Certo. E, portanto, é disso que nós estamos a falar. Às vezes a leveza para falar das coisas não quer dizer necessariamente que vou fazer uma piada à volta disto e que vamos todos acabar a rir. Tem a ver que não vou levar tudo tão a sério, que também posso elevar aqui a vibração e criar mais espaço, mais ar, mais... tornar. E nesse sentido, uma das estratégias que eu acho que a mim pessoalmente me ajuda imenso a fazer isso, e depois ia-te perguntar o que é que a ti te ajuda a entrar neste regime mais leve e mais divertido. Uma coisa que a mim me ajuda imenso, e aliás naquele curso que eu lancei recentemente na escola Life Training, das 10 formas, 10 formas de facilitares a tua vida, é a 10ª forma, é o não me levar tão a sério e pensar que eu sou só poeira cósmica. Que eu tenho tendência, como eu vejo e sinto a vida a partir da minha posição perceptual, eu tenho tendência a dar muita importância a tudo o que acontece comigo, não é? Os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas coisas, o meu dinheiro, as minhas relações. Só que quando eu saio deste ponto perceptual e vou para o ponto perceptual, o universo, não é? Onde de repente digo, uau, há aqui um universo gigante, não é? Quase interminável. Até posso ir para o ponto do multiverso. Este é um de muitos universos, não é? Ou vou para o ponto temporal, que é o universo tem 13,8 mil milhões de anos, não é? Estima-se, e eu estou aqui a viver durante umas décadas. De repente, eu sinto que aquilo que está a acontecer comigo não é assim tão relevante. Eu sinto como relevante porque estou na primeira pessoa, mas quando eu me distancio, não é assim tão importante. E isso não é assim tão importante, dá-me a tal leveza. A leveza que depois me permite entrar outra vez na minha posição e lidar com as coisas com que tenho que lidar, só que sem aquela mesma intensidade emocional. Para mim é exatamente a mesma coisa. Foi por isso que há bocado disse não levar a tão a sério. E sabes que na parentalidade, então, acho que é fundamental não nos levarmos tão a sério como pais. Então, não sendo, porque eu muitas vezes eu acedo a um olhar, algo em mim que é igual hoje como quando eu tinha 5, quando tinha 15, quando tinha 25. É a miazinha. É a mesma miazinha. E às vezes e o admitir que eu às vezes não sei a resposta certa, admitir que às vezes eu sinto que eu não quem sou eu para educar estas crianças, ou perceber que elas próprias são, como é que se diz em português? Sovereign, são... autónomas, sim, têm tudo o que precisam dentro deles, não é? Para utilizar um clichê do desenvolvimento pessoal. Torna a minha parentalidade mais leve e mais divertida, sem me desresponsabilizar. Sem te desresponsabilizar. Aliás, até te permite assumir mais facilmente a responsabilidade. Não é? É um paradoxo. A mim, quando eu penso na parentalidade, eu às vezes dou por mim a pensar quais são os meus grandes medos. Não é? E, por exemplo, claro, há um medo assim de quando eu morrer, os meus filhos vão estar todos a conversar à mesa e dizer assim, o papá às vezes era um totó, lembras-te quando ele fez isto, ou lembras-te quando ele fez aquilo, ou o papá não sabia fazer não sei o quê, não sei se me vou chamar papá, não sabia fazer isto, ou não sabia fazer aquilo, ou lembras-te quando ele se chateava com a mãe, ou lembras-te quando ele nos vinha chatear por causa de não sei o quê. E claro que há uma certa vontade de nós nos protegermos disto, não é? E às vezes até de tentarmos controlar aquilo que os nossos filhos pensam e sentem em relação a nós, não é? Certo. Há essa vontade, acho que é muito típico esta vontade. Só que quando nós relaxamos em relação a isto, dizemos assim, é o que é, isso não é assim tão... Isso só é importante porque eu me estou a pôr dentro da minha pessoa. Exato. Não é? Porque se isto fosse em relação a outra pessoa, dizer, olha, os filhos deste tipo, se calhar daqui a uns anos vão olhar para trás e dizer, o meu pai às vezes não sabia muito bem o que fazia, ou não era muito bom a cozinhar, ou às vezes era um grande chato. Ok, isso não tem uma grande importância, é o que é. Não? Mas quando é comigo, de repente ganha importância. E, portanto, esse distanciamento, às vezes, depois permite-me, também, era esse paradoxo que eu estava a falar, quando eu tenho
adquiro essa leveza, eu depois posso chegar e até mudar mais rapidamente de coisas, que é, se eu gostava que os meus filhos me recordassem de outra forma, então posso fazer coisas diferentes agora. Daí eu ter isso da diversão como intenção. Certo, né? mas sem aquela pressão de isto agora vai ficar para a eternidade, cometi um erro, fiz uma coisa e agora... Achamos muito que temos que deixar um legado, Sim, né? sim. Que legado, embora... yeah. Qual o legado? O legado, não é? eu acho que o legado é agora, né? Sim, o legado Aquilo é é que somos agora. Sim. Tal como os pensamentos vêm e vão, nós também chegamos e Partimos. vamos e qualquer que seja o legado, não é? As pessoas focam-se muito no legado, mas se utilizarem esta visão mais distante no tempo e no espaço, não é? Dizem, um legado comparado com o quê? É um legado daqui a 10 mil anos, ou 100 mil anos, ou 1 milhão de anos, de que legado é que estás a falar, não é? E quando depois do... E qual é o que é um legado certo? E o que é um legado certo, não é? Não é? E acho que quando descontraímos em relação a isso, podemos ter a tal diversão, certo. não é? A diversão do aproveitar o momento, não é? E relaxar. E eu acho que Viver com mais leveza. Sim, eu acho que o grande medo que nos foi instalado desde muito pequenos é o medo de, quando tu estás nesse regime de vou aproveitar, vou levar isto com leveza, vou levar isto com diversão, tu não estás a ser a melhor pessoa que tu podes ser. Porque quando tu fazes isso, tu não estás a trabalhar, tu não estás a gerar resultados, tu não estás a criar um legado, tu não estás a fazer nada dessas coisas. Só que, desde o início, tornar estas coisas mutuamente exclusivas era um disparate. Era um disparate. Como a investigação nos mostra hoje em dia. Que estas coisas não são mutuamente exclusivas. Eu posso me divertir imenso e deixar o tal legado. Eu posso ser muito leve em relação à forma como olho para a vida e fazer a diferença na vida dos outros. Eu posso divertir-me imenso e trabalhar e ser eficiente, não é? Exato. Certo que eu acho que é muita... Quando eu leio sobre pessoas, né, o que é que pensam quando estão prestes a morrer, ou quando falo com pessoas mais velhas, parece que é assim voltar essa... É um voltar consciente à brincadeira, ou à crença de que as pessoas dizem, deveria-me ter divertido mais, não é? Ou eu vejo pessoas com 85 anos a divertirem-se muito mais do que uma pessoa com 35. É um ciclo, nós já falámos disso antes, mas acho que podemos aprender com isso. Também olhar para... Eu às vezes vejo assim, aquelas senhoras assim mais velhas que conseguem dizer coisas, são mais assertivas naquilo que dizem, são mais honestas e autênticas e já não têm tantos filtros. E nem estou a falar de senhoras de mente, estou a falar de pessoas conscientes e que estão a aproveitar a vida. Mas é só senhoras ou também dá para senhores isso? Também dá para senhoras, desde que não digam piropos desagradáveis. Olha, eu lembrei-me agora tive aqui uma memória mesmo fixe. Não sei se encaixa na cena da diversão e de como a diversão nos pode ajudar a entrar, às vezes, até num regime mais eficaz. Mas não sei se é totalmente ecológica, porque eu lembrei-me, esta história tem seguramente uns 7, 8 anos. Eu ia fazer uma palestra dentro de uma grande organização que tem muita seriedade quando se está a falar de trabalho. Ok, isto agora é sério. Não é? E eu ia fazer uma palestra, era um grupo muito grande e eram gestores da organização. E a pessoa dos recursos humanos que me tinha contratado, ela já me tinha manifestado mais que uma vez uma certa tensão de ok, nós vamos te pôr em cima do palco, mas isto aqui é uma coisa séria, não é? E estavam com um bocado de receio que eu fosse usar o humor de uma forma disparatada ou que as pessoas chegassem ao fim e até se rissem e divertissem, mas isto não foi trabalho. E quando a minha intenção é mesmo ajudar com as minhas mensagens e com as minhas propostas. Só que isso começou a gerar também uma certa tensão em mim. Ainda por cima eu estava num dia onde tinha lidado com notícias mais do ponto de vista pessoal, não estava a sentir bem, não estava assim na posse de todos os meus recursos. E já estava quase a chegar a minha vez de subir ao palco, estavam outras pessoas a falar, diretores, administradores da empresa, e quando estava quase a chegar a minha vez,
a pessoa dos recursos humanos, disse assim, Pedro, cuidado com a cena do humor. E eu disse qualquer coisa deste género. Foi o que saiu e mudou o meu estado naquele momento e permitiu-me ir para cima do palco, a sentir-me bem, porque me trouxe a leveza que eu não estava a ter. Porque eu próprio me estava a levar muito a sério em relação a coisas da minha vida pessoal e também daquele momento. Agora isto é sério, tenho que fazer uma coisa séria. E quando a pessoa disse, não vou falar sobre isso, eu disse, não, eu não vou falar sobre isso porque eu hoje estou com vontade de falar da vida, da morte e dos chakras. Disseste a senhora? Sim, e fiz assim uma cara muito séria. E ela teve quase um ataque de pânico naquele momento, só que estávamos ali na primeira fila do auditório, portanto ela ficou assim muito séria, disse, Pedro, não me diga isso. Eu digo, não, isto é mesmo muito importante. E ela ficou assim, no estado, o que é que isto vai acontecer? Então de chamaram-me, eu fui para cima do palco. Não falei da vida e da morte e nem falei dos chakras. Foi só uma brincadeira, mas acho que naquele momento eu consegui conectar-me outra vez com a leveza de nós temos muitas formas de aprender e temos muitas formas de viver, não é? E não é necessário estar aqui fechado agora no meu drama quando posso usar uma certa leveza e uma certa diversão para me sentir outra vez mais hábil, mais na posse dos meus recursos, não é? É só uma história para. Acho que tu és um bocadinho pago. Já sei onde é que o nosso filho veio buscar para isso. Exatamente. Sim. Bom, é isso, não é? Divirtam-se. Divirtam-se. Sim. Eu acho que nós hoje, com 45 e quase 44, somos muito melhores a divertir-nos do que há 10 anos atrás. Não achas? Talvez. Acho que também... Acho que um dos grandes ganhos que o desenvolvimento pessoal nos trouxe foi precisamente sabermos nos divertir mais. Sim. Acho que nós estamos a aprender ainda, não é? Estamos a aprender a libertar-nos desse constrangimento de a parentalidade é uma coisa muito séria, o trabalho é uma coisa muito séria, não é? A cidadania é uma coisa muito séria. Os relacionamentos são uma coisa muito séria. E eu acho que conforme o exercício físico é uma coisa muito séria. Conforme nós nos fomos libertando da associação, da seriedade a essas coisas todas. E, claro que tu podes ser muito séria em determinados momentos nessas áreas todas. E também podes levar muito a sério a tua possibilidade de te divertir. Yep. E podes levar muito a sério e cultivares a capacidade de te divertir mais e mais. E eu acho que é isso que de facto começou a estar cada vez mais presente nas nossas vidas. E mais óbvio e mais intencional. Sim. Yeah. E acho que se continuarmos assim, vamos ser daquelas senhoras e daqueles senhores que depois, mais tarde, dizem tudo o que lhes vem à cabeça. Com respeito. Devemos ter que lidar com a vergonha nos nossos filhos. Decidi divertir-me no outro dia, numa das lives, porque pus 2 totós no cabelo. Sim. E tive muitas pessoas muitas senhoras, Sim. Homens não, nenhum. Sim. Mas várias senhoras que me diziam que giro, adorei o teu cabelo, Mia, não sei o quê. E depois levaste na cabeça da nossa filha. Cheguei da live e a nossa filha disse, mamá, daqueles 2 totós, o que é que foi aquilo? Isso não. Sim. Ou seja, ela estava a ser mais séria do que nós. Muito mais. Mas eu estava a me lembrar disso agora. Eu acho que embora os adolescentes sejam muito bons a divertir-se, também é um momento onde vem muita vergonha e a vergonha também traz mais... A vergonha impede-nos a diversão, não é? Certo. Se calhar aquela ideia também que nós cultivamos desde muito cedo de que a adolescência é um momento muito difícil, não é? Que são anos difíceis. E claro que são anos no desenvolvimento do ser humano, são anos de entender um pouco melhor qual é o meu lugar no mundo e de entender um pouco melhor como é que o mundo funciona e começar a sentir os relacionamentos de uma forma diferente. Traçar um caminho mais e isso por si, lá está, já traz algum drama, já traz algum sofrimento. Se nós em cima disso ainda tivermos sempre a chatear e a pôr mais seriedade, mais drama, mais dor, podemos de facto fazer com que alguns adolescentes sintam que estão a viver um inferno, que é aliás uma descrição que é muito comum, e que são os piores anos da minha vida e coisas desse género.
se trouxermos diversão, acho que podemos ajudar a que esses anos sejam só anos muito fixos, como todos os outros que vêm para a frente e os que estavam para trás. Tenho a certeza disso. Tenho a certeza disso, sim. Bom. Educar com mindfulness na adolescência, já agora vou fazer um bocadinho de publicidade. Sim, acho que fazes bem. Tá bem. Boa. Olha, vou só aproveitar para convidar quem ainda não o fez a visitar a nossa escola online, escola.lifetraining.com.pt. Nós temos lá já uma série de cursos, como o Kit Mental e Emocional, que é o nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Pessoal, as 10 formas de facilitar a tua vida. Continuamos lá com aquele mini curso para profissionais de educação que eu desenhei e lancei durante a quarentena e que tem mais de 1000 professores que já fizeram o curso, o que é espetacular. E como estamos a lançar agora novos cursos na área da parentalidade, da neuroestratégia, do coaching, acho que é uma boa visita para fazerem e perceberem se algum desses cursos pode ser interessante para vocês agora, tá bem? E colocarem as questões que tiverem, etc. Links na bio ou pesquisem na net ou vão a escola.lifetraining.com.pt. Memorizem escola.lifetraining.com.pt. Não é assim tão difícil. Se for muito difícil, mandem uma mensagem no Instagram, no sítio qualquer, e entrem no nosso grupo do Telegram. Mais uma vez, para quem ainda não está, é só ir ao Telegram, procurar Podcast IVM, entrar, nós pomos lá a informação toda diariamente sobre o que andamos a fazer e o que andamos a não fazer. Portanto, divirtam-se. E se fizer sentido para vocês o desenvolvimento pessoal de uma forma divertida, acho que nós e a nossa equipa temos esse D muito presente e vamos continuar a utilizá-lo. Nem que seja para a nossa própria diversão, não é? Certíssimo. Também é muito divertido fazer estes episódios do podcast contigo. É muito divertido. É muito divertido viver contigo. És tão parvinho. Uau! Vou levar isso muito a sério. Obrigado. Obrigada.